impérios e civilizações. História visual do mundo. Tanto em épocas de prosperidade, lazer e abundância, quanto em épocas de guerra, a história pictórica da humanidade sempre deixou constância das façanhas das sociedades assentadas. Há muitos quadros que refletem a forma em que aldeões e vizinhos de uma cidade celebravam suas festas, ou a forma como se empenhavam em lutas. Existem abundantes ilustrações nas quais se vêem enormes castelos que construíam e ampliavam, ou as inumeráveis batalhas nas quais lutavam e morriam. Sabemos como cultivavam seus pobres campos e como construíam suntuosos palácios, mas tanto na Europa quanto na Ásia vemos unicamente os membros das sociedades ordenadas e estáveis. O dramático desabar do Império Romano, representado graficamente nestas ilustrações do século XIX, foi geralmente apresentado como a destruição de civilizações avançadas e complexas por parte de bárbaros selvagens e brutais durante os primeiros séculos da era cristã. No entanto, os invasores não se limitaram a destruir. Após a queda de Roma, os bárbaros empreenderam a tarefa de construir novas sociedades sobre as ruínas do passado. Alguns elementos destas sociedades, como a Igreja de Roma, eram tradicionais, mas outros eram novos, como o sistema social, mais tarde conhecido como feudalismo, que elevava a classe guerreira por cima das demais. Lamentavelmente, sobreviveu tão pouco deste período que reconstruir a história do fim do mundo antigo com detalhes é extremamente difícil. Por isso, alguns historiadores decidiram chamar a Idade Média a Era das Trevas. Há 2000 anos, sociedades de economia avançada e de grandes conquistas culturais se estendiam num cinturão quase contínuo através da metade sul dos continentes europeu e asiático, das costas do Pacífico às do Atlântico. Ao redor do Mediterrâneo, o Império Romano foi consolidado pelo imperador Augusto, que morreu no ano 14 da nossa era. Seus sucessores estabeleceram novas fronteiras imperiais na Alemanha e na Grã-Bretanha, nos Balcãs e no Oriente Médio. A expansão romana para o Oriente foi freada pelo Império dos Partos. Durante o século II da nossa era, Roma atacou os partos. Suas legiões obtiveram numerosas vitórias, mas nunca permaneceram tempo suficiente para consolidar o seu domínio. Os partos e seu vizinho oriental, o Império Kusan, sobreviveram. No ano 226, estes dois estados foram unificados sob a dinastia persa Sassânida, que em breve arrecadaria tributos de lugares tão afastados como Síria e Punjab, criando uma civilização deslumbrante que durou 400 anos. Aproximadamente um século depois que os Sassânidas se fizessem com o poder na Pérsia, um novo império surgiu na Índia. A dinastia Gupta, com sua capital em Patna, às margens do Ganges, criou um estado que se estendeu do Punjab a Bengala. A soberania de Chandragupta I, que morreu no ano 330, foi aceita em áreas remotíssimas. Naquela altura, já os dias de resplendor na dinastia Han, na China, tocavam seu fim, e suas possessões se fragmentaram num grande número de reinos mais débeis. Em sua época de esplendor, os Han haviam governado um estado que igualava o Império Romano em população e em extensão territorial. Seus governantes, como o imperador Gupi, avançaram as fronteiras da China até a bacia de Tarim, nos confins de Pátria. A existência, ou melhor, a coexistência destes grandes impérios significou que grandes áreas do mundo antigo gozaram de paz interior e de um governo eficiente. Estas condições fizeram possível o desenvolvimento do comércio numa escala que nunca se tinha conhecido.
Em sua maior parte, se tratava de comércio interior entre uma e outra província, mas houve também comércio exterior por mar e por terra. As mercadorias se moviam livremente, sobretudo de Oriente a Ocidente. Artigos caros e leves como a seda e as especiarias eram transportados em caravanas ou barcos como estes, que ainda comerciam no Oceano Índico. Por sua vez, o ouro e a prata em moedas se deslocavam ao Oriente em grandes quantidades, entre as fronteiras de Roma e da China. O Império Parto e o Kushan favoreceram com boa vontade este comércio, cuidando das estradas e guarnecendo-as, protegendo as caravanas e prosperando com os pedágios cobrados. Os efeitos destes intensos intercâmbios não foram unicamente comerciais. Também entraram em contato as diferentes culturas. Milhares de pessoas, marinheiros, mercadores e portadores viajaram por todos os mercados da Ásia, da China até o Mar Cáspio, do sul da Índia até a Síria. Também houve missioneiros. O budismo se difundiu da Índia ao Extremo Oriente. O cristianismo foi implantado no sul da Índia, a chamada Igreja de São Tomás, e na Ásia Central, a Igreja Agnestoriana. No ano 100 da nossa era, existia uma caldeia quase contínua de sociedades avançadas prósperas que se estendiam da China ao Pacífico, através da Índia e da Pérsia até o Mediterrâneo, habitualmente um lago romano. No entanto, 4 séculos mais tarde, estas civilizações estavam em ruínas e o comércio transcontinental tinha chegado ao seu fim. O que foi que falhou? Uma parte da resposta se encontra no fato de que as civilizações do norte eram dominadas por tribos nômades. Seus membros viviam a lombo de cavalo, como seus descendentes kirguizes do Afeganistão, seguindo seus rebanhos de ovelhas e de vacas de um pasto a outro, nas altas mesetas e nas inóspitas vertentes montanhosas da Ásia Central. Enquanto se pudessem encontrar pastos adequados, tudo iria bem. Mas se possuíam animais em demasia para os pastos disponíveis, ou se o clima mudava, as condições para os nômades pioravam rapidamente. Portanto, se viam obrigados a deslocar-se às áreas próximas às sociedades agrícolas mais assentadas ou morrer. A margem entre a subsistência e a inanição era muito tênue. Os cavaleiros das estepes apareciam saqueando e destruindo tudo, mas geralmente se retiravam com a mesma velocidade com a que tinham aparecido. Depois do ano 100 a.C., os ataques dos nômades se tornaram cada vez mais frequentes e ferozes. Eram necessárias novas medidas defensivas se o mundo civilizado queria sobreviver. Sob o imperador Hangbuti, que morreu no ano 87 a.C., a China havia sofrido fortes ataques de vários bandos de saqueadores do norte, e a resposta do imperador foi estender e melhorar a grande muralha defendida por centenas de milhares de soldados, e enquanto pôde pagar as tropas, sua estratégia funcionou bem. O Império Romano enfrentou-se com pressões similares uns séculos mais tarde, e respondeu de modo semelhante. O imperador Domiciano, por volta do ano 85 d.C., levantou uma cadeia de defesas fronteiriças entre o Reno e o Danúbio, contra as tribos germânicas, e seu sucessor Adriano fez o mesmo na Grã-Bretanha contra os escoceses. A muralha de Adriano, uma impressionante combinação de baluartes, fossos e estradas, se estendia por quase 120 quilômetros e continha 27 fortificações importantes. Outros imperadores construíram fortificações no norte da África contra os possíveis ataques das tribos do deserto. De vez em quando, as legiões também atacavam, invadindo novas terras, capturando prisioneiros que escravizam. Suas grandes façanhas nos Balcãs foram orgulhosamente esculpidas na coluna de Trajano, erigida em Roma no ano 115 d.C. Nela, os legionários aparecem como os galhardos defensores da forma de vida romana. Porém, seu papel e sua imagem em breve mudaria, já que com tantos soldados o gasto com os salários destes crescera absurdamente.
Não podia haver uma redução, já que isso deixaria perigosamente desguarnecidas as defesas ao longo das precárias fronteiras. No século III, os ataques às fronteiras se fizeram cada vez mais frequentes, de modo que tinha sido necessário incrementar a quantidade de tropas. Os salários da tropa aumentaram proporcionalmente e qualquer demora no pagamento podia produzir um motim. Se estabeleceram novos impostos e se subiram os já existentes na prolongada tentativa de manter os soldados em seus postos. Na China dos Han, aconteceram problemas semelhantes, mas enquanto que a China era autossuficiente, Roma importava grandes quantidades de produtos da Índia e da Pérsia. Não só especiarias e joias, mas também os animais exóticos necessários para os jogos que se celebravam no Coliseu. O custo de todas estas mercadorias crescia enormemente e também os alimentos básicos. Uma bebida de trigo que custava 6 dracmas no século I da nossa era, custava 200 dracmas no ano 276, 9.000 em 314, 78.000 em 334 e posteriormente mais de 2 milhões. No entanto, Roma nunca experimentou as revoltas camponesas que comocionavam periodicamente o Império Chinês. No ano 184 d.C., a revolta dos turbantes amarelos se deu nas províncias das terras altas de Sichuan e durou mais de 30 anos. E àquela altura já o poder na China estava em mãos de chefes militares regionais, que o mantiveram por mais de 3 séculos. A força do Império foi brutalmente debilitada pela epidemia de peste do ano 162 d.C., que se difundiu para o oeste ao longo das rotas comerciais intercontinentais, até chegar ao mundo mediterrâneo no ano 165. Marco Aurélio era o imperador na época da Grande Peste. No entanto, tal e como se vê em sua coluna em Roma, ainda conseguiu levar seus legionários à vitória contra os inimigos de além Danúbio. Tinha adversários como sempre os tivera, mas o poder de Roma ainda podia fazer-lhes frente vitoriosamente. Apesar de tudo, à medida que passava o tempo, aumentaram as pressões que empurraram o imperador Diocleciano, a finais do século III, a reorganizar o governo imperial sob diretrizes mais autoritárias, que levaram seu sucessor Constantino, no ano 330, a fundar uma nova grande cidade no Bósforo, Bizâncio, posteriormente rebatizada como Constantinópolis, que em breve se converteu na capital oriental do Império, uma nova Roma cheia de espaçosas praças e arquitetura monumental. A divisão do Império em duas metades, Roma no Ocidente e Bizâncio no Oriente, já tinha tido lugar na época em que os bárbaros haviam retomado seus ataques, mas só uma das duas capitais sobreviveria. Estes são homens das tribos dos Kirguizes, ainda orgulhosos de sua habilidade sobre um cavalo, que os fez donos das planícies da Ásia. Foram seus distantes antepassados os que, no século IV da era cristã, aterrorizaram e destruíram as sociedades e impérios do mundo antigo. À primeira vista, seu poder de destruição parece surpreendente, já que eram fundamentalmente pastores. Os nômades da Ásia Central então seguiam pacientemente seus rebanhos de ovelhas durante o verão e se resguardavam do inverno em grandes tendas de pele chamadas yurtas, sendo o gado e as yurtas a maior de suas riquezas. Suas outras possessões eram necessariamente escassas, já que os nômades levavam consigo o que possuíam, braceletes, adornos pessoais, que eram os poucos luxos que podiam permitir-se por ser portáteis, assim como também o eram suas armas, arcos curtos, lanças e sabres aterradoramente eficientes na batalha. Sua velocidade e seu poder de investida raramente puderam ser contrastados por seus vizinhos mais sedentários, já que na prática formavam amplas gerações de exércitos de cavalaria. Segundo os dados disponíveis, sua expansão começou no ano 304, quando um povo asiático conhecido como os Xiongnu superou a Grande Muralha Chinesa. Depois saquearam as duas grandes capitais do norte, Longyang e Xangai. Durante os 2 séculos e meio seguintes, a China ao norte do rio Yangtze foi dominada por uma sucessão de invasores da estepe. Um pouco mais tarde, outra série de tribos conhecida no ocidente como Hunos arrasou toda a Ásia em direção ao oeste. No ano 370, tinha irrompido no sul da Rússia. Sua chegada arrastou ao conflito as tribos germânicas da zona, pois à medida que avançavam, empurravam os visigodos que se haviam estabelecido anteriormente na Crimeia e na Ucrânia, a invadir o Império Romano procurando segurança.
No ano 376, os visigodos ocuparam a Bulgária. 2 anos depois, uma batalha campal em Arneópolis, derrotaram e liquidaram várias legiões romanas. Os invasores vitoriosos se deslocaram na direção da Itália. Durante certo tempo, as legiões conseguiram detê-los, mas finalmente os visigodos conseguiram concretizar a invasão e no ano 410 assombraram o mundo apoderando-se da mesma Roma e saqueando-a. Deslocando-se novamente, estabeleceram o reino de Toulouse, que abrangia o sul da França e a maior parte do sul da Espanha. Enquanto as tropas romanas se preparavam para defender a Itália, outras tribos germânicas vislumbraram a possibilidade de cruzar o Reno, e os vândalos, os alanos e os suevos invadiram a Gália no ano 406 e a saquearam durante 3 anos antes de dirigirem-se à Espanha para fazer o mesmo. No ano 429, os vândalos invadiram o norte da África e Cartago caiu no ano 439. Em 455, os vândalos zarparam para Roma e, como feito por visigodos anteriormente, se apoderaram desta e a saquearam. Uma vez mais desguarnecida a fronteira norte do Império, outra vez a Gália foi invadida. Os borgonheses e os alemães se estabeleceram no sudoeste e os francos ocuparam grande parte do norte. A Grã-Bretanha foi atacada por levas de jutlanos, anglos e saxões, procedentes das terras do Báltico, e por volta do ano 440, parece que já se haviam instalado permanentemente no sul da Inglaterra. Londres deixou, então, de ser uma cidade romana. Os romanos foram obrigados a fazer concessões, e inclusive a subornar os invasores a fim de comprar uma paz temporária. Uma política mais decidida teria podido conservar o império, como ficou demonstrado pela derrota dos últimos grandes invasores encabeçados por Átila. No ano 451, os hunos cruzaram a Europa até o norte da Gália, mas as tropas romanas se asseguraram tanto do apoio dos francos quanto dos visigodos, vencendo os hunos em Salom. Em 451, irromperam na Itália detendo-se longe de Roma, ao invés de avançar, e se retiraram aos Balcãs. No ano 453, Átila morre. Reinou o caos até que os ostrogolos, outra tribo germânica sob o comando de Teodorico o Grande, invadiu a Itália no ano 488, onde fundaram um reino estável que duraria meio século. Enquanto isso, mais a leste, outra tribo de hunos, conhecidos como os hunos brancos, atravessaram o Indo. No ano 480, destruíram o Império Gupta no norte da Índia. Em 484, arrasaram grande parte da Pérsia e mataram o soberano Sassânida, antes de estabelecer-se em Rajputana e converterem-se em hindus. No final do século V, uma grande parte da Ásia Central estava imersa no caos. Como o Império Romano, o Ocidente se havia fragmentado em pequenos reinos. Os francos e os borgonheses na Gália. Um reino visigodo na Espanha e um reino ostrogodo na Itália. Na Grã-Bretanha, pequenos estados anglo-saxões ao sul e no leste da Inglaterra. Na África do Norte, o reino dos vândalos continuava a ser uma força a levar em consideração. Em todas as regiões, os invasores procuravam compartilhar os benefícios da civilização romana, combinando a forma de vida romana com a sua própria. Porém, ainda havia imperadores romanos, embora já não governassem o Império de Roma, no Ocidente, mas de Constantinópolis ou Bizâncio, a capital do Oriente. Sob o maior dos imperadores bizantinos, Justiniano, a herança imperial foi conservada e inclusive ampliada. Na época da subida ao trono de Justiniano, no ano 527 d.C., os domínios de Bizâncio se limitavam ao Mediterrâneo Oriental, mas no ano de sua morte em 565, as suas forças tinham reconquistado o norte da África, as ilhas do Ocidente e grande parte da Itália. Os ávaros entraram na Europa depois do ano 550 e espalharam de novo a desolação ao atravessar Gália, Itália e os Balcãs. Imediatamente depois apareceram outras tribos guerreiras, os eslavos nos Balcãs e na Europa Oriental. Os longobardos no norte da Itália e os búlgaros colonizando a que ainda hoje se chama Bulgária. Na Ásia, os efeitos das invasões dos bárbaros não foram tão duradouros como na Europa. Apesar da devastação da China, é surpreendente que haja sobrevivido grande parte da civilização clássica, até a época em que o Império foi finalmente restaurado depois do ano 581 pelas dinastias Shun e Tar.
O norte da China sofreu terrivelmente, inclusive com a desaparição do uso do dinheiro, ocorrendo uma regressão à primitiva economia de câmbio. Apesar disso, o sul da China se libertou e, de fato, um enorme número de chineses fugiu do norte para o sul. Além disso, os invasores do norte utilizaram métodos chineses de governo e cooperaram com a classe acomodada e administradores locais. Pouco depois foram absorvidos pelo sistema chinês, adotando seus costumes e cultura. A mesma coisa sucedeu com os invasores da Índia, os Rajput, que ainda vivem em Rajputana e que são descendentes dos invasores hunos do século V. Foram absorvidos pelo sistema de castas indiano e se converteram ao hinduísmo, enriquecendo uma sofisticada cultura literária e artística. Porém, uma cortina de mistério cobre a maior parte da história da Índia entre a invasão dos hunos e a fundação do sultanato de Delhi no século XII. A Índia Ocidental parece ter estado quase sempre assolada por guerras entre soberanos menores. O sul da Índia também foi palco de guerras sangrentas, combinadas com tentativas periódicas, mas fracassadas de invadir Teherã. O norte da Índia, igualmente fragmentado, com guerras ocasionais contra a Pérsia. Por volta do ano 600, o mundo tinha mudado enormemente. Os impérios tinham sido derrubados e as civilizações parcialmente esquecidas. Na Europa Ocidental, as obras dos escritores romanos clássicas foram conservadas somente nos poucos monastérios. Inclusive as linhas de comunicação e os antigos laços comerciais foram interrompidos. Então, pelas estradas romanas, não viajavam nem carruagens nem legionários. As grandes cidades, os símbolos supremos da civilização clássica, estavam prostradas. Roma era agora um lugar desolado cheio de enormes ruínas, com um grande fórum silencioso e aquedutos desabados. O mato crescia por todas as partes. Naturalmente, a vida continuava e a agricultura continuava a ser a base tanto dos estados quanto das sociedades. No Ocidente, a gente abandonou as cidades para instalar-se no campo. Estas sociedades eram reduzidas, isoladas e vulneráveis, e o nosso conhecimento sobre elas é muito limitado. Não conhecemos a data exata na que os visigodos saquearam Roma no ano 410, talvez 14 ou 24 de março. Os documentos são ambíguos, e por que Átila não saqueou Roma em 450 continua sendo um mistério. Teria sido realmente pela intervenção do Papa Leão I, que, segundo a lenda, ameaçou o caudilho dos hunos com a vingança divina se continuava avançando? À medida que a Europa se recuperava e forjava novos sistemas políticos e sociais, o resto do mundo antigo era sacudido pelo nascimento de uma nova religião mundial, o Islã. Ao destruir o Império Sassânida da Pérsia e absorver sua riqueza, ao despojar o Império Bizantino de suas províncias mais ricas e depois avançar até as fronteiras da China, na Ásia Central, o Islã alterou completamente o equilíbrio das potências mundiais, convertendo-se inquestionavelmente na civilização mais dinâmica do seu tempo. Foi um marco na história do mundo. Embora os benefícios do período clássico nunca se tenham perdido totalmente, houve uma marcada redução dos contatos entre Oriente e Ocidente. Os discípulos do profeta Maomé fizeram retroceder os nômades, mas os diferentes estados muçulmanos criados por eles constituíram uma barreira para o intercâmbio cultural que não foi menos infranqueável. A Europa teve que depender dos seus próprios recursos e valer-se por si mesma. De momento, e durante muito tempo depois, o poço da história do mundo estará situado em outras regiões.